convidado nesse nosso bate-papo é André Gevaert, sobrenome francês, mas é belga, da região de Bruges. Ele e o Ângelo Galtieri tocam hoje a maior rede de postos de gasolina do Rio Grande do Sul em qualidade, que é a VIP 24 horas. Onde você está, tem um posto VIP 24 horas. E o André também um estudioso do nosso momento político e estudioso das coisas que acontecem no mercado de business, não só aqui no Sul, mas em todo o Brasil. E uma das coisas que o André me falou que eu achei interessante é a alternância do poder, já que nós estamos num momento multipolítica no Brasil, que acontece nos Estados Unidos. Raramente, após um governo que faz uma reeleição, normalmente o presidente americano ele se reelege. Raros que não se reelegem, talvez só Jimmy Carter, por causa daquele episódio de ir contas, na época da guerra do Irã, dos reféns da Embaixada Americana, que houve um fracasso no resgate, que abalou a opinião pública em relação a Jimmy Carter. Sempre Obama ficou 8 anos. Agora, a tendência é republicana. Eu acho que seria republicana, mas muita gente diz que pode acontecer uma zebra e ganhar Hillary Clinton e dar continuidade ao projeto democrata. Isso que você me falou, que eu fiz uma introdução, André, é uma coisa da cultura americana, não é da nossa cultura. Não é da cultura. De qualquer maneira, é um prazer estar aqui, Chicão, junto com você. Não é de uma cultura brasileira, até porque eu acho que a democracia no Brasil é muito jovem, muito diferente de uma longa história de democracia e respeito ao país como é nos Estados Unidos, né? Em outros países do mundo. Eu acho que a democracia é muito jovem. Eu acho que nesse país que nós vivemos hoje, o Brasil, as pessoas estão muito mais preocupadas em satisfazer a si mesmo, ou estão preocupadas aos seus partidos políticos, pessoas relacionadas a elas, do que simplesmente a responsabilidade e o amor à pátria. Isso nós estamos sentindo e estamos vendo nesse momento, o que vem acontecendo com o país. É muito mais importante você votar, aprovar, seguir um caminho em função de partidos e pessoas, do que simplesmente pensando num país. Então é por isso que eu acho que democracias muito mais antigas, de maior tempo de maturidade, começam a expressar e tem essa expressão de alternância de poder e respeito ao seu país. Uma avaliação sua nessa troca de governo, Dilma saindo, mas pode faltar daqui a 6 meses, é bem clara essas regras, e assumir Temer. Você acha um governo Temer, com esse ministério que ele diz que vai ser um ministério de notáveis da nossa sociedade, então acho que o Brasil pode ter uma oxigenação na economia, pode dar um upgrade, pode ser desse poço, desse fundo do poço que nós chegamos, ou você acha que tem uma possibilidade do governo Dilma voltar ainda daqui a 6 meses? Olha, tudo pode acontecer nesse país. A gente não pode determinar o que vai acontecer daqui 3 meses, 6 meses, nem do que vai acontecer daqui a 1 mês. Mas, pela situação que se encontra, todos podem ter uma mesma percepção de que é muito importante que o governo Temer, se assumir, e tudo indica que vai assumir, tenha uma postura diferente do que vinha tendo o governo da presidente Dilma. Até porque, se ele não tiver uma postura diferente, mais agressiva, cuidando de ações e de projetos que a população, os empresários, o país gostaria de enxergar, vai dar chance para que a presidente Dilma possa retornar com apoio de partidos que hoje têm tendência de apoiar o futuro presidente Michel Temer e poderia até retornar numa decisão de voltar a apoiar a presidente Dilma. Eu acho que se tem que tomar muito cuidado com as questões políticas. Não gosto muito dessas questões de que o presidente Temer tem que manter cargos em função de ajustes com partidos políticos. Eu acho que não é hora de partido político e pessoas e deputados e qualquer pessoa ligado à estrutura governamental ficar pensando em partidos e em si próprio. Eu acho que é muito importante nesse momento que o futuro presidente Michel Temer e esses partidos e esses deputados e senadores pensem no Brasil.
porque a situação ela é muito crítica. Eu acho que qualquer ação, e é motivador a questão de ter uma troca de presidente nesse momento, porque com a entrada de um novo presidente, com a entrada de novos ministros, né, isso poderia, de qualquer maneira, iniciar uma nova jornada de melhoria para o povo brasileiro, para a economia brasileira, que eu nunca vi, não me lembro de ter escutado alguém falar que teve uma crise, que existia uma crise mais grave, mais crítica, como nós estamos vivendo neste momento. Acho que nunca na história do Brasil. Nós chegamos aí ao fundo do poço. E precisa ter alguma coisa para poder fazer com que a economia, o povo brasileiro, tenha uma esperança nova de melhoria. Do jeito que está, não dá para continuar. Você acha que a nossa crise é uma crise de confiança, de credibilidade, ou é uma crise de dinheiro? Qual é a tua avaliação? Eu acho que é uma crise geral. Porque se você avaliar, pode ter iniciado com a economia, pode ter iniciado uma crise política, mas afetou diretamente o cidadão brasileiro. Hoje o cidadão brasileiro não tem esperança de nada. Crescente o número de desemprego, chegando a 11 milhões de desempregados, e a tendência, se continuar desse jeito, é chegar no final do ano com 13, 14, 15 milhões de empregados, seria o caos da economia no Brasil, as indústrias fechando, não tem linha de financiamento, índice de criminalidade crescente, porque as pessoas... O desempregado vai para o crime, né? Claro, não todo mundo, é lógico, mas a maneira mais fácil, talvez, de conseguir dinheiro para sustentar a sua casa, para colocar comida, para precisar sustentar, é ir para o crime, roubar e fazer outros delitos. Isso, infelizmente, é o que está acontecendo no nosso país. Não existe esperança. E eu acho que essa mudança é fundamental para se... Pode brecar. Eu acho que sim. Acho que sim. E a alternância de poderes no Brasil, mesmo que existam os partidos, que são partidos diferentes, mas lutam sempre pela mesma causa, pelo partido deles, né, e não pelo Brasil. Eu entendo dessa forma. Acho que deveria ter um choque de consciência iniciando por cima, de quem decide as regras do jogo no Brasil, quem governa, deveria começar a pensar de uma forma diferente, de uma forma onde o país é mais importante, o povo é mais importante do que os seus próprios interesses, os interesses partidários. O PT sempre diz que é golpe, porque fizeram um golpe contra o PT. Qual é a tua avaliação disso? Eu acho que cada um tem que defender os seus interesses, mas pode existir de tudo, menos um golpe. Eu acho que se é uma maneira política de retirar um partido político... Foi pela forma legal. Eu acho que foi pela forma legal. Só que o mais importante é que os partidos políticos, principalmente o PT, ou que sirva para o PSDB, para qualquer outro partido, não pode existir uma dinastia e o ficar 12 anos, 15 anos, 20 anos e um projeto de poder de longo prazo é o que destrói a democracia. A democracia é o caso da Venezuela, é o caso de Cuba, é o caso de vários países, Bolívia, que querem ter um projeto de poder dizendo que é para o povo, mas, na verdade, nada disso é para o povo. Porque se torna corrupto e ineficiente. Ineficiente. E aí o país não cresce, não desenvolve, e você... a tendência do país nesse momento é andar para trás e não andar para frente. Então, essa troca de alternância de poder, essa troca de poder, ela é muito importante e muito saudável para os países. Muito saudável. Um controla o outro, né? E em períodos colocam a sua bandeira à exposição e, num outro período, se faz a troca, porque todo mundo tem alguma coisa para contribuir, né? E eu acho que essa composição é que faz bem para a nossa sociedade, para o nosso país, para o nosso povo.